Olá, meu nome é Cíntia e eu sou professora de História. Esta semana a aula será sobre Iluminismo. O Iluminismo foi uma corrente de ideias que se originou no século XVII e se desenvolveu no século XVIII. O movimento pode ser considerado um desdobramento da mentalidade surgida desde a Revolução Científica do século XVII, que modificou a visão tradicional do homem moderno ao utilizar-se da razão como base para explicar a realidade. As expressões iluminismo, ilustração ou século das luzes traduzem a visão negativa que os pensadores dessa época tinham em relação à Idade Média, que para eles havia sido um período de trevas em que a sociedade foi dominada pela religião e pela ignorância. Os iluministas combateram também os dogmas religiosos e a opressão política do absolutismo e defendiam a liberdade e a soberania da razão. Três princípios norteavam o ideário iluminista: a universalidade, pois os iluministas acreditavam que suas propostas deveriam atingir todos os seres humanos, independente de barreiras nacionais ou étnicas; a individualidade, porque os seres humanos deveriam ser vistos como pessoas reais e únicas e não apenas como integrantes de uma coletividade, de um grupo social; e a autonomia, pois os homens estariam aptos a pensar por si mesmos, sem a tutela da moral e dos dogmas religiosos ou da tirania política. Também devemos destacar que os ideais iluministas estavam relacionados aos interesses da burguesia em ascensão. Inclusive, muitos pensadores iluministas eram de origem burguesa. Os iluministas também defendiam o Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade central com poderes definidos, limitados, e a ampla margem de liberdade civil, ou seja, eram contra o modelo absolutista de Estado. O inglês John Locke é considerado um dos precursores das ideias iluministas e pai do liberalismo político. Em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, Locke desenvolveu uma teoria com base na ideia de que o Estado resultava de um contrato entre o governo e governados, regido por uma Constituição. De acordo com Locke, os primeiros homens viviam num estado natural, em que prevaleciam a liberdade e a igualdade absolutas, sem o controle de nenhuma espécie de governo. A única lei era a da natureza, isso é, cada indivíduo punha em execução a própria lei para proteger os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade. Como cada um estabelecia a própria vontade e a justiça de acordo com seus interesses individuais, as pessoas viviam em uma situação de grande instabilidade. Na concepção de Locke, a única saída para isso seria instaurar uma sociedade civil e um governo com o intuito de preservar a propriedade privada e garantir o livre exercício da iniciativa econômica. Porém, isso não significava que o governo pudesse atuar de forma absoluta. O governo deveria ter seu poder limitado por leis constitucionais. Mas a autoridade e o poder delegado aos governantes poderiam ser retirados, ou seja, os indivíduos tinham o direito de substituir, rebelar-se ou derrubar um governo tirânico. A Enciclopédia das Ciências, Artes e Ofícios foi publicada entre 1751 e 1780, e ela pode ser considerada a maior expressão dos princípios iluministas de universalismo e crença no poder transformador da razão. Editada na França pelo filósofo Denis Diderot e pelo matemático Jean d'Alembert, a obra empreendeu uma crítica sistemática das concepções científicas, intelectuais, políticas e sociais vigentes na Europa no século XVIII. Pouco depois de sua publicação, a obra foi proibida pelo clero e pelo governo francês, pois nela havia verbetes que criticavam essas instituições.
Um dos principais pensadores iluministas franceses foi Voltaire. De origem burguesa, partilhava com Locke a ideia de um governo com poderes limitados. Afirmava que todos os homens são dotados pela natureza do direito à liberdade, à propriedade e à proteção das leis. O filósofo defende a ideia de uma monarquia esclarecida, exercida então com auxílio intelectual dos filósofos iluministas, e tinha reservas quanto à participação do povo no poder político. Outro pensador iluminista foi o Barão de Montesquieu, cuja teoria da separação dos poderes, desenvolvida na obra do Espírito das Leis, o tornou muito famoso. Para o filósofo, os homens tendem naturalmente a abusar de qualquer poder que lhes seja confiado. Portanto, para evitar um governo despótico, o filósofo defendia a divisão do Estado em 3 poderes: legislativo, o executivo e o judiciário. Dessa forma, cada poder deveria agir como um freio para os outros 2. Jean-Jacques Rousseau, autor de Discursos sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, defendia que houve um período em que os seres humanos viviam num estado natural. Segundo o filósofo, os seres humanos deixaram de ser livres e iguais quando a terra, que era de todos, tornou-se propriedade de alguns. Ao demarcarem essas terras, os homens iniciaram o processo de desigualdade e de dominação social. Para restaurar a igualdade e a liberdade aos seres humanos, sem retornar ao estado de natureza, Rousseau defendia a associação dos indivíduos por meio de um pacto, chamado contrato social, pelo qual o indivíduo abdicaria de sua liberdade em benefício de um corpo coletivo soberano. Como ele próprio faria parte desse corpo soberano, ao obedecer às suas leis, em vez de perder sua liberdade, o indivíduo a recuperaria. Ao corpo soberano caberia a tarefa de elaborar leis e ao governo apenas executá-las. Dessa forma, o governo deveria sempre se sujeitar à vontade geral e aos interesses comuns dos cidadãos. Na esfera econômica, a crítica ao absolutismo tinha como alvo a interferência do Estado na economia por meio da concessão de monopólios e da cobrança de elevados impostos. Segundo os economistas, o mercado deveria autorregular-se, obedecendo somente à lei da oferta e da procura. A escola fisiocrata, cujos principais pensadores eram François Quesnay e Robert Turgot, acreditava que as atividades como a agricultura e a mineração eram mais importantes para a prosperidade nacional do que o comércio. Os fisiocratas também sustentavam que as restrições impostas pelo Estado criavam obstáculos à expansão da economia. O escocês Adam Smith, considerado o pai da teoria econômica moderna, afirmava que o trabalho humano era a verdadeira fonte de riqueza. Em sua obra, A Riqueza das Nações, Smith defendia que os indivíduos, sem a intervenção do Estado em seus negócios, trabalhariam livremente para comerciar e atender aos seus interesses, e com isso geraria a riqueza da nação. Mas Smith também acreditava que certas formas de interferência governamental na economia eram toleráveis, desde que se dedicassem a prevenir a injustiça e a opressão e incentivar a educação. Outro pensador liberal do período foi o reverendo inglês Thomas Malthus. Economista e demógrafo, Malthus ficou conhecido pela teoria segundo a qual o crescimento da população segue uma progressão geométrica e tende sempre a superar a produção de alimentos, que obedeceria a uma progressão aritmética. Em decorrência disso, a sociedade poderia sofrer com a fome e o alastramento de doenças. Por isso, o malthusianismo defendia o controle da natalidade como um meio de garantir os recursos necessários à sobrevivência dos indivíduos.
Posteriormente, a teoria de Malthus recebeu diversas críticas de inúmeros estudiosos, para os quais a fome era resultado das relações sociais de dominação e não do excesso populacional. Nos séculos XVIII e XIX, inspirados pelo Iluminismo, os monarcas da Prússia, Rússia, Áustria, Espanha e Portugal iniciaram reformas para adequar as estruturas econômicas de seus estados à ordem burguesa em ascensão. Essa onda de reformas na estrutura do Estado absolutista ficou conhecida como despotismo esclarecido. Os soberanos que adotaram esse modelo de administração utilizaram os ensinamentos das teorias iluministas, mas sem abrir mão do absolutismo na prática política, atendendo a algumas demandas sociais para evitar revoltas em seus domínios. Bons estudos!